Olá, estudantes da segunda série do ensino médio. Eu sou a professora Gisele Souza, esse é o Zion. E nós vamos falar hoje sobre jogos de inversão. Vamos lá? Objetivo da aula: identificar nos jogos cooperativos que o esforço cooperativo é necessário para conseguir um objetivo comum e não para fins mutuamente excludentes. Reconhecer os jogos de inversão e identificar para que finalidades são usados. O que sabemos? Você conhece algum jogo cooperativo de inversão? Você já jogou algum jogo cooperativo de inversão? Sabe para que eles servem, são usados? Você sabe o que é empatia? Você tem empatia pelos seus colegas? Tem empatia na sua família? Vamos lá? Broto, que é um estudioso sobre jogos cooperativos, ele faz a seguinte afirmação: que um dos objetivos principais dos jogos cooperativos é gerar harmonia nas diferenças, pois ao se respeitar os limites do outro, superamos a barreira do individualismo e nos conscientizamos de que é possível viver bem com as divergências. Então, Broto, lá em 2002, ele já fala que é possível viver com as divergências, é possível viver com as diferenças. Como isso? Primeiro você tem que saber no que você é bom, quais são os seus pontos positivos. E também reconhecer quais são os seus pontos negativos, no que você tem dificuldade. E com isso você aprender a conviver com a sua dificuldade e com o que você tem de positivo. E com isso você vai conseguindo se desenvolver melhor na sociedade, melhor em grupo. Os jogos cooperativos visam promover a interação e a participação de todos e deixar aflorar a espontaneidade e a alegria de jogar. Os jogos cooperativos, eles precisam da interação de todos. Então, todos que estão envolvidos naquele momento, naquele jogo, vão trabalhar juntos. É esse o maior objetivo dos jogos cooperativos. Interagir, deixar que você consiga falar dentro do jogo, que aflore ali a espontaneidade, a alegria de jogar, essa vivência de você jogar, como saber uma estratégia, como ser melhor ali nesse jogo, como eu posso ajudar o coletivo. É isso que os jogos cooperativos visam. Os jogos cooperativos, de acordo com Soler, 2005, que é outro estudioso sobre os jogos cooperativos, são jogos que facilitam a aproximação e a aceitação e aonde ajuda entre os membros da equipe tornar-se essencial para se alcançar o objetivo final, bem como é a vida em sociedade. Então aqui vai mostrar aqui um jogo cooperativo. Olha aqui, todas essas pessoas elas estão segurando um círculo. Se alguma delas soltar, todos vão cair para trás de costas. Então aqui está trabalhando a confiança, está trabalhando a aceitação, a aproximação, que todos devem confiar um no outro, porque senão cai. Olha ali, ó, tem uns que estão fazendo menos forças, tem uns que estão fazendo mais forças, tem umas pessoas que são mais idosas, tem outros que são mais novos. Todas as pessoas estão aqui, ó, diferentes, mas todas trabalhando num objetivo só. São jogos que também envolvem equipes, em que brincam com o conceito tradicional de vencer e perder, como a gente já falou sobre os jogos semi-cooperativos, porque fica difícil após o término reconhecer os vencedores e perdedores, devido ao troca-troca de resultado ou de jogadores ou ambos. Então, fica difícil no jogo cooperativo ele ver quem é o vencedor, quem é o perdedor nos jogos de inversão. Porque você vai trocar de equipe, vai trocar de algum membro da equipe, vai trocar, então você não vai saber quem é o ganhador e quem é o perdedor, porque trocou tanta gente na equipe, no local, que você vai ter dificuldade dos resultados de jogadores, de ganhar ou perder. Vamos dar um exemplo aqui de jogos cooperativos de inversão. Deixa a maioria dos jogadores achando que venceram, ou incerto, a respeito da vitória, pois ninguém diz que seu time perdeu. Pois como você vai trocar de time, vai trocar algum momento ali, então você não vai saber se você ganhou ou se perdeu, você vai ficar na dúvida se ganhou ou se perdeu, porque você jogou uma hora naquele time, outra hora no outro time. É esse que o jogo de inversão traz para nós,
que a gente troque de time, que a gente mude de equipe, para que a gente não saiba quem ganhou e quem perdeu. O conceito rígido de times é derrubado, uma vez que os jogadores se alternam nos dois times. Então, esse conceito de time, de equipe, ele é derrubado nos jogos de inversão. Por quê? Porque você vai jogar num time, vai jogar no outro time, vai jogar numa equipe, na outra equipe. Então, você não vai ter uma equipe fixa, como é no futebol lá, você vai ser do tal time. Não, você uma hora do time A, outra hora do time B, outra hora do time C, D, depende de quantos times vai ter nos seus jogos. O meta em inversão parece diminuir a preocupação exagerada com o resultado, pois tanto o resultado numérico quanto os times não são definitivos. Então, você não vai saber se o seu time fez mais pontos ou menos, porque você vai estar trocando de time o tempo todo. Então, por isso, o resultado numérico não são definitivos, porque você vai estar no time A, que fez 10 pontos, e o time B que fez 5, mas uma hora você vai trocar, vai estar no time B, que fez 5 pontos, e no time A, que fez 10. Um time pode ter o maior número de pontos, mas o outro pode ter dado esses pontos. O jogo de inversão tem isso também. A partir do momento que você inverte, inverteu o grupo A com o grupo B. O grupo A estava marcando 10 pontos, o grupo B 5. Você inverteu os times, então você continua no grupo A, que marca 10 pontos. Então, ele dá um nó na tua cabeça que você não consegue saber quem ganhou e quem perdeu. Mas o importante é você estar cooperando e se divertindo dentro desses jogos. Qualquer jogador pode participar do outro time por 5 ou 10 minutos. Portanto, vencendo por um tempo ou perdendo por um tempo. Foi o que eu falei agora. O time está lá, o time A, você vai, agora eu vou jogar no time A. O time A está vencendo. Você está jogando lá 10 minutos. Aí, de repente, você foi escalado para o time B. Você vai jogar para o time B, que está perdendo. Vai ficar mais 10 minutos ali. Então, você não vai saber qual é o time que está vencendo, ou qual time você jogou, ou se você realmente foi o vencedor. Todos são um grande time, em que ajudam o outro, e vice-versa, de modo a desfrutar a atividade e o processo do jogo. O importante é desfrutar o jogo, ali o processo do jogo, as regras do jogo, que podem ser mudadas conforme tal local, conforme o dia, conforme o espaço que você tem. Os jogos cooperativos podem ser jogados em muitos locais diferentes, em locais grandes, locais pequenos. Né? Olha ali a alegria dos amigos ali. E os jogos de inversão? Ele completa a aceitação. Então, você tem que primeiro aceitar que uma hora você vai jogar no time que ganha, uma hora vai jogar no time que perde. Sai do contexto ganhar e o perder. Como a gente falou, você vai estar em um time que ganha e um time que perde. Então, ele sai desse contexto. Bem-estar de todos durante o jogo, pois não existe pressão para ganhar. Não existe porque você não tem um time fixo. Então, é o bem-estar. Eu vou jogar uma hora com aquele time, outra hora com o outro time. Esse é o bem-estar que proporciona os jogos de inversão. Ganho e perco várias vezes dentro do jogo, mostrando que independente do lado, devemos participar e cooperar. Independente do grupo que você está, se é o grupo A, o grupo B, grupo C, grupo D, você tem que participar naquele grupo para que ele também se torne vencedor daquele jogo. Então, uma hora que você participar do grupo A, você vai estar colaborando com aquela equipe A. A hora que você participar do grupo B, colaborando com a equipe B para que ela seja vencedora também. Então, aqui, independente do lado, devemos participar para cooperar entre os jogos. Tipos de jogos de inversão. Então, há vários tipos de jogos de inversão. Vamos começar aqui. Rodízio de jogadores. Rodízio de jogadores. Por exemplo, tem um jogo de queimada. O jogo de queimada ele tem uma base fixa. Então, a gente pode fazer assim, Quando a pessoa for queimada, antes dela ir para a base dela, ela ir para a base do grupo A. Ou ainda, fazer um rodízio entre bases, colocar lá uma base 1, 2, 3, 4, 5, 6 e rodar nessa base. Então, ela vai estar jogando para os dois times. Inversão de goleador ou pontuador. O ponto que você fizer naquele time vai valer para o outro time. E assim é essa inversão de pontuação. Inversão do placar. Tem um momento que você está jogando e cada 10 minutos inverte o placar. Então, a cada 10 minutos o placar vai inverter. Isso gerando que uma hora seja ganhador, uma hora perdedor. E vai invertendo o placar. Inversão total. Você pode inverter os pontos, o jogo, os jogadores. Esse é o tipo que cabe aqui, nos dois. Então, uma hora vai trocar, daqui 10 minutos todos os jogadores trocam e mudam os pontos também. Esse é o tipo de jogo de inversão que nós temos. Exercício número 1. Pesquise, pense e responda. O que é empatia? Como ela pode auxiliar nos jogos cooperativos?
Escreva em seu caderno e compartilhe com seu colega as suas respostas. Vamos lá? Voltamos! E aí, pesquisou? O que é empatia? Será que a empatia é se colocar no lugar do outro? Como ela pode auxiliar nos jogos cooperativos? Pensou nisso? Escreveu? Compartilhou com seus colegas? Vamos lá! Jogos cooperativos de inversão. Vamos dar um exemplo.
No basquete, assim que o jogador fizer a cesta, os pontos passam para outra equipe. Então tá lá. Ele fez a cesta, é da outra equipe. Então, esse é um exemplo de jogo de inversão. No futsal, vamos dar um exemplo de jogo de futsal. Jogar em duplas de mãos dadas. A dupla que fizer o gol deve passar para outra equipe. Então, vai lá de mão dada jogando lá, a equipe que fez o gol troca, né? A equipe vai jogar para o ponto é para outra equipe. No handebol, dividir a quadra por zonas. Assim que sair o ponto, todos deverão trocar de zona da quadra. Então, divide lá a quadra. Zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, zona 5. Fez o gol, você vai trocar da zona 1 para a zona 2, da zona 2 para a zona 3. E assim vai trocando de zonas. Esse aqui é o handebol de zonas. Tirar o foco excessivo do resultado final. O jogo de inversão, ele tira o foco do exercício, do resultado final. Por quê? Porque ele vai valorizar a ideia do respeito e a valorização de todos que estão jogando, se colocando um no lugar do outro. Então, ele tira o foco. O foco lá no resultado final, de ganhar, de perder. Não, o foco aqui é o respeito, a valorização. Então, você vai trocar de equipe, você vai trocar a sua pontuação. E o importante é que você vai se divertir muito nesse tipo de jogo. Aqui temos, um jogo aqui, que o importante ali, o menino está lá em cima e todos fazendo ele até passar lá na frente. E a empatia? Nós falamos agora sobre a empatia. Vamos lá? Vamos definir empatia? Capacidade psicológica para sentir o que sentiria a outra pessoa, caso estivesse na mesma situação vivenciada por ela. Então, você se colocar no lugar da outra pessoa. Olha ali, o nosso GIF ali, ele se colocando. A pessoa está triste, ele está consolando a pessoa ali. Tentar compreender os sentimentos e emoções, procurando experimentar o que sente outro indivíduo. A gente vai tentar, né? A gente não consegue sentir realmente aquela dor, mas a gente vai tentar compreender os sentimentos e as emoções. A empatia leva as pessoas a ajudarem umas às outras. Se você consegue se colocar no lugar dela, você consegue ajudar mais facilmente. Você ajuda com maior facilidade. Está intimamente ligado ao altruísmo, amor e interesse pelo próximo e a capacidade de ajudar. Então a empatia também é isso, a capacidade de você ajudar o próximo. E como é que você vai ajudar o próximo? De várias formas, né? Aí você tem que ver qual é a forma que você se sente mais à vontade para ajudar o seu próximo. Exercício número 2. Você faz pré-julgamentos e preconceitos em relação a outras pessoas? Será? Já sofreu algum tipo de pré-julgamento ou preconceito? Já sofreu isso? Na escola, em casa, na rua? Liste pelo menos 3 problemas da nossa sociedade que talvez com empatia, se colocando no lugar da pessoa, esses problemas poderiam ser resolvidos. Vamos lá? Vamos tentar listar esses 3 problemas?
Voltamos! E aí, conseguiu listar pelo menos 3 problemas da nossa sociedade? Então listem, compartilhem com seus professores, compartilhem com seus colegas. Será muito legal fazer essa reflexão. Vamos experimentar. Existe uma expressão em inglês que diz put myself in your shoes, que quer dizer me coloque em seu lugar. Para você ser uma pessoa empática, é preciso viver novas experiências, provar um pouco da realidade do outro. A generalização nunca é o melhor caminho, por isso não julgue uma realidade que não é sua. Então você tem que experimentar, experimenta lá, de repente você está vendo um filme, né? Experimenta no lugar do protagonista, ele está sofrendo alguma coisa, então vamos se colocar no lugar dele. Por que será? Qual é o sentimento que ele tem? Será que a gente pode julgar o que ele fez ou não? Então, é uma questão que a gente tem que estar pensando, refletindo com a gente mesmo, para ver se nós conseguimos colocar no lugar do outro e fazer o melhor, a gente nem vai julgamento, né? Mas uma melhor colocação. Por que a pessoa fez aquilo? O que estudamos hoje? Conceito de jogos cooperativos de inversão. Então, estudamos o que são jogos cooperativos de inversão, para que serve, para que ele serve, né? Exemplos de jogos de inversão, fizemos um exemplo aí de jogos de inversão. Estudamos o que é empatia, que é colocar-se no lugar do outro. Onde ela se aplica nos jogos de inversão em nossas vidas? Onde a empatia se aplica nos jogos de inversão? E pré-julgamentos e preconceitos. Essa foi a nossa aula. Espero que tenham gostado. Até breve.